O dia de hoje marcou a comemoração dos 31 anos de independência da Ucrânia frente à antiga União Soviética e, mais que isso, a comemoração dos 6 meses da invasão russa ao território ucraniano. O Zelensky, ele é um bom ator, claro, né? É um bom comunicador também, fez declarações ali fortíssimas e basicamente falou: nós não queremos mais a paz, nós queremos a vitória nesse momento. A gente tem também uma notícia, inclusive com o Zelensky reforçando essa ideia, de que a Rússia poderia estar estagnada, não está dando passos significativos no avanço da Ucrânia. Será que a Rússia se conformou com os territórios? Vamos tentar discutir um pouco mais sobre isso também. O Irã finalmente recebe uma resposta final dos Estados Unidos acerca da proposta que foi mandada para que tenha novamente um acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos. E já digo, hein, isso pode desbloquear 250 bilhões de dólares dos iranianos. E também a OTAN garante que para fazer parte dessa organização militar, os países perceberam que é necessário aumentar bastante os gastos militares. Recado claro, principalmente para os alemães. A Venezuela divulga dados que vai crescer acima de 18% no segundo trimestre, no que já está sendo chamado de milagre econômico venezuelano, enquanto os argentinos, em menos de 2 meses, retiram mais de $1 bilhão das suas contas. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Para quem não sabe, pessoal, eu sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e não vou usar fundo eleitoral, hein? Se você quer saber um pouco mais sobre as minhas ideias, minhas propostas, escolha de partido, quem eu sou, enfim, né? Tudo. Se você gosta das minhas ideias, quer me apoiar, me segue no Instagram, por favor, @prof_Ricardo Marcílio e outros links que eu vou deixar aqui também na descrição para vocês. Grupo Telegram, enfim, WhatsApp. Tamo junto aí para você contribuir para essa proposta de uma São Paulo melhor. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, hoje a Ucrânia ela comemorou 31 anos de independência e coincidiu também com completar 6 meses da invasão da Ucrânia, aliás, da Rússia, né, frente à Ucrânia. O Zelensky, ele deu uma declaração forte, né, que nem eu falei para vocês na introdução. Ele é um excelente comunicador, ele veio do mundo das artes, ele é um artista super importante, começou como comediante, mas também essa veia de ator também, e basicamente ele falou que mudaram-se as regras do jogo. Disse inclusive que inicialmente ele até estava considerando a renúncia. Ele disse, né, que lá em fevereiro, por exemplo, março, fevereiro, ele considerou para que a Rússia parasse de fazer a invasão, etc., ele considerou renunciar. Inclusive, se a população ucraniana quisesse que ele fizesse isso e que a Rússia parasse de atacar caso ele renunciasse, que ele aceitaria em nome de um bem maior, de um Estado maior. Claro, né, pessoal, a gente está falando ali, o cara está fazendo também, né, puxou pro lado dele a sardinha, não sei se ele faria isso realmente, mas enfim. E deu uma declaração também falando que o princípio do que significa a Ucrânia, que a Ucrânia sai uma outra Ucrânia depois desses momentos. É uma Ucrânia lutadora, é uma Ucrânia que tem heróis na população, que conseguiram resistir a um país que é muito mais poderoso, que é muito mais imperialista que os próprios ucranianos. E que, inclusive, agora recente, com os ataques em Zaporizhia, os ataques em Kherson, os ataques na Crimeia, a Ucrânia está mostrando que a resolução do conflito, ela não se dá somente pela paz. A resolução do conflito se dá pela vitória, dando a entender que a Ucrânia não aceita mais esse momento, como eu já tinha falado para vocês nos vídeos anteriores, apenas o cessar-fogo. Não. Eles querem de volta todos os territórios conquistados, inclusive a própria Crimeia. O que levanta para a gente também a questão importante. Cara, convenhamos, a Rússia, depois que dominou Lysychansk, depois que dominou Severodonetsk, parou de avançar. Então tá ali com um domínio bem consolidado em grande parte de Donbass, Lugansk, tá com uma vitória consolidada em Mariupol, chegando até Kherson, chegando até a regiãozinha da Crimeia. E o restante? A ideia era acabar com a Ucrânia como um todo ou dominar somente, entre aspas, esse território para conectar a Crimeia a Donbass? Segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, foi divulgado, a Rússia promete fazer novos avanços nos próximos dias. Será que tem capital político, força militar, dinheiro para isso? Estados Unidos acabou de mandar mais 3 bilhões para a Ucrânia. É o maior pacote econômico desde o início dos conflitos. Então a Ucrânia está com HIMARS,
a Ucrânia está recebendo apoio logístico dos países ocidentais e a Rússia brecou o avanço. O que isso significa? Lembrando que, do outro lado, China realizando exercícios militares, a Coreia do Norte prometendo 100 mil soldados. Será que a Rússia está mesmo estagnada? Deixem nos comentários se é só uma pausa estratégica e se eles querem continuar ou se o objetivo deles foi atingido. A Rússia até agora não se pronunciou oficialmente sobre o fato. Penso eu, tá, que pelo menos até a região separatista da Moldávia, a Transnistria, é um território estratégico e que a Rússia deve partir no futuro próximo. Só que aí tem a questão dos grãos, o porto de Odessa está aí localizado. Então vai gerar uma instabilidade econômica e política muito grande no mundo. Acho que a Rússia vai esperar passar esse momento mais tenso, mas ainda não acabou com seus objetivos. O que você pensa? Tivemos também a notícia relacionada ao Irã. O Irã, ele disse que recebeu, finalmente, o documento finalizado, revisado, por União Europeia e Estados Unidos. O documento para que o Irã volte a fazer um acordo com Estados Unidos e União Europeia, no qual o Irã ele vai abrir o seu país para vistorias da AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, né? E enquanto isso, o Irã vai ter o fim das suas sanções econômicas. Para vocês terem uma noção dos dados, o Irã tem hoje bloqueado aproximadamente 250 bilhões de dólares, fora uma série de países que não negociam com o Irã, justamente porque o Irã está sancionado, por desrespeitar os direitos humanos, por enriquecer urânio acima do permitido e por aí vai. Então, esse vai ser um acordo geopoliticamente muito ruim para Israel, que é o principal inimigo. Inclusive, o Irã tinha colocado como uma das condições para aceitar esse acordo a desnuclearização do Estado de Israel. Não sabemos se de fato isso vai acontecer. A gente vai ter essa resposta muito possivelmente até o final dessa semana, como que vai ser esse novo acordo. Mas saiba que o Irã ele está numa posição muito confortável. Por quê? Porque o Irã é a segunda maior reserva de gás do mundo. Pô, os caras são super importantes, ainda mais nesse momento que a Europa está caminhando para o inverno, vai precisar de energia, já que a Rússia vai cancelar o gasoduto agora, dia 30, para manutenção. Mas a Europa vai ficar 3 dias sem receber gás. E pode sofrer ainda mais quando chegar o inverno no continente. Lá para o final do ano, dia 21 de dezembro. Mas que vai chegar um dia. Então ele está numa posição confortável, o que coloca bastante medo em Israel, porque o mundo ocidental vai aceitar negociar com o país. Hoje tivemos também o grande chefe da OTAN dizendo que o investimento mínimo e que foi negligenciado por muitos países durante anos, que é 2% em defesa militar, ele vai ser cumprido e, aliás, é bem importante que os países entendam que a Rússia representa essa ameaça. A gente tinha países, inclusive essa era uma crítica do Trump, à época que era o presidente. Falou, imagina, a França não liga para a OTAN, a Alemanha não liga para a OTAN, eles acham que eu tenho que ficar investindo militarmente para defender eles, mas os caras não se preocupam com a sua própria defesa. Depois do início dos conflitos, ainda mais a Alemanha, que é o primeiro país da Europa Ocidental que faz fronteira ali, né? Você pega Rússia, Ucrânia, Polônia, Alemanha, né? Tá bastante preocupada com essa situação e já anunciou que vai aumentar os gastos em 2%. O Reino Unido foi até parabenizado, porque aumentou os gastos militares acima de 2%. É uma frase triste, mas que geopoliticamente diz muito, né? O chefe da OTAN disse, eu sei que para os países que têm esse conceito mais social-democrata, garantia de direitos, eles veem com bons olhos investimento em educação, saúde, transporte, moradia, mas é importante também eles não ignorarem a parte militar, ainda mais com esse avanço da Rússia. Inclusive, acho que isso é um ponto de destaque, tá? A União Europeia, a OTAN, ela estava bastante desunida. Esse avanço da Rússia serviu para unir um pouco mais os países, em torno de uma defesa mais única. A Polônia, por exemplo, estava negociando o Poexit, estava querendo, não por conta dela, mas por pressão da União Europeia, sair da União Europeia. A Polônia, ela estava meio que se desgarrando desse bloco europeu. Aproximou, tanto na União Europeia como na OTAN. Então, para a Europa Ocidental, digamos, o ponto positivo, se é que tem ponto positivo numa guerra, é a aproximação da OTAN. Tivemos uma notícia hoje também relacionada à Venezuela, que disse que, segundo o seu Banco Central, a Venezuela cresce 2 dígitos desde o ano passado, ou seja, é o 4º trimestre consecutivo que a Venezuela está crescendo 2 dígitos, e que nesse trimestre ela vai crescer mais de 18%. 18%. E por que isso está acontecendo? Disparada do preço dos combustíveis fósseis. A Venezuela
mesmo com grande parte da PDVSA, que é a estatal venezuelana, sucateada, ainda produz bastante petróleo. Se está valendo $100, a Venezuela exporta mais e ganha mais dinheiro com isso. A Venezuela recentemente avançou bastante em negociações com o Irã, com a Rússia, com a China, um intercâmbio comercial cada vez maior, que representa um crescimento do seu PIB. Por mais que seja ainda muito frágil, é fato que o Maduro está abrindo um pouco as portas para o capital estrangeiro, capital privado estrangeiro. Muito aquém do necessário. Se você fosse investidor, talvez você não confiaria em investir num país que tem uma insegurança jurídica tão grande quanto a Venezuela. Mas é um princípio. Aceitou inclusive negociar com Juan Guaidó, que hoje é o grande líder da oposição, uma proposta de uma eleição democrática, uma eleição pacífica para as próximas eleições. E não dá para esquecer, claro, né? A gente falar de um país com uma economia que encolheu demais, a população venezuelana perdeu mais de 90% do seu poder de compra, entre aspas, fácil crescer, né? Imagina, se eu tenho R$1 e vou para 2, eu cresci 100%. Se eu tenho R$1 milhão, para crescer 50%, pô, é 500 mil. A Venezuela, como tem uma economia muito pequenininha, esse crescimento tão grande, claro que é importante, mas em números absolutos não é tão significativo como se o Brasil, sei lá, crescesse 20%, ok? E para finalizar, um dado triste aqui, né, ligado à Argentina, soltou os dados que os argentinos, eles tiraram, nas últimas 7 semanas, cerca de $1 bilhão dos bancos. Por quê? Olha como a economia é uma coisa maluca, né? A inflação está muito grande na Argentina. Não faz sentido você deixar seu dinheiro no banco. Mesmo com a taxa de juros de 70%, a inflação está em 90%. Ou seja, deixar o seu dinheiro parado, você está perdendo valor. Mesmo numa renda fixa ali, tá? Que, com títulos públicos que pagam bem. Pagam bem, mas desvalorizam um monte sua moeda. Então o que os argentinos estão fazendo? Estão tirando o seu dinheiro e estão consumindo. Só que aí você tem uma falta de estímulo para aumentar a produtividade e os argentinos não vendo sentido em manter dinheiro parado. Então eles pegam dinheiro e gastam. Falta de produtividade, aumento da demanda com os gastos, gera mais inflação. E aí quando gera mais inflação, os argentinos pegam mais dinheiro para gastar mais, antes que desvalorize mais. E aí gera mais inflação. Ou seja, a Argentina está num ciclo inflacionário muito complicado. Trocou de ministro da Economia 4 vezes só nesse último semestre. Acabamos de ter a denúncia, de novo, é uma denúncia, não dá para falar se realmente é culpado ou não, mas que a Cristina Kirchner estaria supostamente envolvida em escândalos de corrupção desde o Néstor Kirchner, que era o seu marido. Aí depois veio Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Maurício Macri, e agora ela voltou como a vice do Alberto Fernandes. Tudo isso desestabiliza o país. Então a Argentina, com mais esse dado triste, evidencia uma situação extremamente complicada economicamente. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos aí? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.